e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 fios. Penetra na divisão da alma, das juntas e da medula, elas são aptas para discernir pensamentos e intenção do coração do homem. Então a palavra de Deus é viva, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 1. Aqui tem por texto exemplo da história de Israel. Então é uma passagem bem poderosa que creio que o Senhor vai falar conosco de uma forma diferente nesta noite, amém? Então vamos prestar bastante atenção na palavra. Primeiro nós vamos curvar a nossa cabeça, nós vamos estar orando antes de tudo e peço ao Senhor para falar contigo através da sua palavra, amém? Vamos orar? Deus, aqui estamos nós, Pai, diante da tua palavra. Palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Palavra, Senhor, que serve como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Senhor Deus, abra, Deus, o nosso entendimento e traga clareza, Pai, através, Pai, do Teu Espírito Santo, para que possamos entendê-las, Senhor, para que possamos praticá-las, para que possamos, Pai, a cada dia nos alimentar, Senhor, desta palavra poderosa, esta palavra, Senhor, que nos alimenta, que serve como pão, Senhor. Esta palavra, Senhor, que mata a nossa sede, porque ela é a água viva que desceu do céu. Esta palavra, Senhor, que é como um pão vivo que desceu do céu para dar vida à humanidade, Senhor. E nós te pedimos, Deus, nos alimenta com esta palavra. Deus, fale conosco, Pai, de forma clara e definida com o Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos. Amém. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo de número 10, versículo de número 1. Amém? Vamos ler? Vamos prestar bastante atenção para a gente entender. Aqui o apóstolo Paulo falando: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, aqui o povo de Israel, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque a bebida da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, ou seja, as coisas que não são boas, para a gente não desejar. Como eles cobiçaram, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber, a levantar-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23.000, ou seja, morreram. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, ou seja, murmuração é reclamar, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olha, não caia. Último versículo. Não veio sobre vós tentação senão humana,
mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, dando exemplo do povo de Israel. E aqui ele começa dando alguns exemplos do povo de Israel, que o povo, ele foi batizado debaixo da nuvem, que Deus de noite mandava uma coluna de fogo e de dia ele mandava a coluna de nuvem, para que o povo não viesse sofrer com o calor do dia e à noite com o frio no deserto. Então Deus ali tirou o povo do cativeiro do egípcio, da mão de Faraó, da escravidão, da idolatria, e ali levou aquele povo a caminho da terra prometida, que era a terra que manava leite e mel, a qual Josué conseguiu entrar logo mais na frente. E ali o povo presenciou a mão de Deus trabalhando ao seu favor. A palavra de Deus fala que quando o povo estava com fome, Deus mandava maná do céu, ou seja, um alimento. Maná simboliza um alimento que não tinha um formato, mas ele tinha um sabor. Um alimento que, se o povo desejasse comer frango, aquele maná tinha um gosto de frango. Se o povo desejasse comer outro tipo de alimento, o maná vinha com gosto de outro alimento. Então Deus mandou aquele alimento do céu para alimentar aquele povo. Mas mesmo assim aquele povo murmurava, aquele povo reclamava, aquele povo perecia, e começou muitos ali se prostituir, muitos ali começaram a idolatrar e se relacionar com pessoas estranhas. E a palavra de Deus fala que muitos morreram na beira do caminho. Uns morreram com escorpiões, outros morreram a fio de espada e outros morreram com serpente. E ali Deus foi reduzindo, porque havia um povo ali que era idólatra, um povo que não via, por mais que Deus estava realizando milagres e prodígio, Deus fez o mar abrir, passar a seco, Deus realizou várias maravilhas e o povo continuava na idolatria. E ali Deus foi reduzindo aquele povo. E a palavra de Deus fala que só em um dia, mais de 23 mil pessoas morreram. Então era um povo muito numeroso. E muitos deles se deixaram levar pela idolatria e não queriam adorar ao Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, o Deus que criou os céus e a terra. O povo ficava com sede, Deus mandou uma pedra e fala que a própria pedra era o Cristo. E ali Deus mandou Moisés tocar na pedra para sair água e Deus matava a sede do povo. Então o povo presenciou a mão de Deus trabalhando. E aqui o apóstolo Paulo coloca como exemplo para nós, porque nós não podemos se assemelhar a esses povos que, por mais que via Deus operando e trabalhando, eles rejeitavam a Deus, eles se viravam contra Deus, e o fim deles foram o quê? A morte, e a morte eterna. Então nós precisamos tomar exemplo dessas pessoas, de uma pessoa que viu a mão de Deus trabalhar, que viu o poder de Deus se manifestar, e mesmo assim vivia na idolatria, na prostituição. E nós precisamos ser diferente a este povo. Nós precisamos andar diferente. Nós não podemos tentar a Cristo como alguns deles tentaram.
Nós não podemos colocar o Senhor à prova e dizer: ah, Senhor, por que não está acontecendo isso? Ah, Senhor, por que está faltando isso? Não. A palavra de Deus fala: em tudo dai graças. Em tudo agradecei ao Senhor. Ah, mas eu quebrei o braço. Ah, mas eu caí. Ah, mas aconteceu isso. Dai graça. Porque a palavra de Deus fala que Deus não nos dá a prova, senão é que nós possamos suportar. Que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós passaremos por dificuldades. Mas para nós termos bom ânimo, porque Jesus Cristo, Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer, porque nós estamos em Cristo. Amém? Então nós precisamos entender que se nós somos servos de Deus, nós precisamos nos vigiar. Nós precisamos a todo momento: ah, mas o irmão Felipe é uma benção, mas eu preciso me vigiar. Ah, mas a irmã Valéria é uma benção, mas precisa se vigiar. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E fala assim: não, irmã Valéria, faz o mal. Não, irmão Felipe, faz isso assim com fulano. Ah, irmão Felipe, faz aquilo outro. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou o quê? A nós amar os nossos inimigos, a nós bendizer aqueles que nos maldizem, a nós orarmos pelos que nos perseguem e por aqueles que nos odeiam. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ser diferente do mundo, a nós andar diferente do mundo, a nós pensar diferente do mundo, a nós viver diferente do mundo. E não ser como este povo aqui, um povo que mesmo Deus ali, mandando, fazendo maravilha, um calor escaldante, Deus vai lá e coloca a nuvem na reta daquele povo. Olha só que maravilha, o povo não sentia calor. Chegava à noite no deserto, um frio tremendo, que chegava mais ou menos quase a 10 graus ou menos até. Deus vai lá e manda coluna de fogo ali ao redor do povo ali, e o povo ficava aquecidinho. E mesmo assim, alguns deles desacreditavam de Deus. Ah, mas aonde está o Senhor? Vamos fazer bezerro para adorar, vamos adorar imagem, vamos fazer isso. E muitos deles morriam à beira do caminho. Deus vai lá e envia uma serpente, muitos deles eram picados e mortos. Vão lá e faz bezerro para adorar. Vai lá, Deus manda ali, mata milhares deles. A espada, pela idolatria. Então muitos deles foram perecendo. E a palavra de Deus diz que nem a roupa deles envelheciam. O cuidado de Deus era tão grande aquele povo. E mesmo assim o povo não queria crer no Senhor e confiar no Senhor e servir o Senhor de coração. Então aqui fica como um exemplo para nós. Nós não podemos ser como este povo. E o versículo 2, o apóstolo Paulo diz aqui, aquele pois que cuida está em pé, olha, não caia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vamos voltar um pouco. Jesus Cristo sobe ao Monte das Oliveiras e ali ele vai ao Getsemane orar, e ali Jesus pega os seus discípulos dormindo. Jesus fala com eles, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, o espírito é forte,
mas a nossa carne, ela é fraca. Então, o que nós precisamos fazer é alimentar o Espírito. E como nós podemos alimentar o Espírito? Oração, comunhão com Deus, ligamento com o Senhor, está orando. Ah, mas Felipe, eu estou aqui, Mas oração, pensamento, ó Senhor, fortaleça-me, Pai, eu quero a minha salvação. Senhor, abençoe e fortaleça o irmão, para o irmão fazer a obra. Senhor, abençoe os irmãos que estão pregando a Tua palavra em sinceridade. Fortalecimento espiritual. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós estamos de pé, precisamos tomar cuidado. Precisamos nos abster das coisas do mundo. Precisamos ter um certo tipo de... mas não tem nada a ver, os irmãos estão fazendo isso, fazendo aquilo outro, eu estou ali no meio, não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Mas se Deus não me enviou ali com um propósito, o que eu estou fazendo ali? Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso me policiar, porque a carne, ela é fraca. E nós precisamos fugir da aparência do mal. Em Tiago, o que Tiago vai dizer em Tiago 4, versículo 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, obedecer. Deus fala o quê, Sede santo porque eu sou santo. Deus fala o quê? Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, é a vida. Então nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos nos desviar do mal, tomar cuidado para que a gente não venha cair como este povo aqui e se afastar da fé. Quantas e quantas pessoas não sentem alegria em servir a Deus, por quê? Porque não conseguem acreditar em Deus mais. Porque só visa um Deus, irmã Valéria, um Deus do dinheiro. Só visa um Deus de alimento. Mas não visa um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus que enviou o seu Filho. Um Deus que vai vir buscar a gente para morar com Ele. É por isso. Então nós precisamos entender que se nós servir a este Deus verdadeiro, um Deus que é acima de tudo e de todos, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, um Deus que é alimento para nós nunca iremos abandonar Ele. Porque nós não servimos a Ele porque Ele faz, mas nós servimos a Ele pelo que Ele é. Então, por isso que nós louvamos ao Senhor. E tem um louvor muito bonito que diz assim, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar no seu de imenso amor. E diz, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Olha só que louvor maravilhoso. Então a nossa alma grita e geme por Ele. Nós precisamos todos os dias ter essa alegria. É tão bom servir o Senhor. Eu fico maravilhado. E às vezes até eu me pergunto, Senhor, da onde surge, Senhor, esse desejo? O Senhor fala. Até o desejo de me adorar vem de mim. O desejo de adorar o Senhor vem dele próprio, não é nosso. Ele que deu. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador de nossa fé. Então essa alegria que nós sentimos de adorar o Senhor, de ouvir a sua palavra, vem dele. Então nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado, porque existe muitas armadilhas do diabo. Muitas pessoas serão usadas
pelo diabo para tentar tirar o nosso foco. Mas nós precisamos entender que não é a pessoa. É aquilo que opera na vida deles. E nós precisamos fazer o quê? Orar. Orar. Pedir ao Senhor, Pai, tenha misericórdia dessa alma. Senhor, não deixa o meu coração ter raiva, não deixa, Senhor, guarda, Senhor, meu coração, como o salmista Davi disse. O salmista Davi disse o que? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede a saída da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração. Nós devemos guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração. E precisamos tomar esses exemplos para que nós não possamos cair no mesmo erro. Ah, mas fulano caiu e... Não, nós precisamos se manter de pé. Precisamos confiar em Deus. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos caminhar com o Senhor Jesus Cristo e entender que Ele tem salvação para a nossa alma. Ele tem salvação para cada um de nós. Ele tem salvação para você. Então nós precisamos tomar exemplo desse povo, um povo que mesmo Deus fazendo o mar se abrir, o mesmo Deus que viu o pão descer do céu, o povo que viu ali Deus, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Um povo que viu Deus fazer a água jorrar da rocha. Um povo que via ali a roupa no seu corpo não se envelhecer. E ali Deus fazer maravilhas através da mão de Moisés. E mesmo assim muitos deles se apostataram da fé. Muitos deles abandonaram e falavam: ah, eu quero voltar para o Egito. Eu quero voltar para a antiga vida. Sofrendo na mão de Faraó, comendo alho, comendo resto, trabalhando de sal a sal, de dia, de noite, e não recebendo nenhum salário. Um povo idólatra. Nós não podemos ser semelhante a este povo. E nós precisamos pedir ao Senhor: Pai, eu sou grato ao Senhor por tudo, Pai. A palavra de Deus fala: se num pouco nós formos fiel, no muito o Senhor nos colocará. Então Deus, Ele tem cuidado da nossa vida. Filipenses capítulo de número 4, versículo 19 diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, supre a nossa necessidade em glória de Cristo Jesus. Deus, Ele supre a nossa necessidade. Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E o apóstolo Paulo, ele diz algo tão poderoso e maravilhoso. Ele diz: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Sei ter abundância, ou seja, eu sei ter tudo. Eu também sei padecer necessidade, eu também sei não ter nada. Eu sei passar necessidade. E o apóstolo Paulo fala algo tão poderoso, tão maravilhoso, e diz: tendo com que me alimentar e com que me cobrir, com isso eu estou satisfeito. Ele está dizendo aqui: eu não preciso de nada além do Senhor, Pai. Eu não preciso de nada além do Senhor, Pai. Tudo que o Senhor fizer em nossas vidas, amém, Senhor, eu glorificarei o Senhor, Pai. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta nós termos as melhores roupas? O que adianta nós termos carro? O que adianta a gente estar na melhor casa se nós não tiver o nosso nome escrito no livro da vida? Se nós não temos a presença de Deus em nós?
O que adianta nós acordarmos de manhã cedo e abrir a nossa conta? Não, eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil na minha conta, mas se amanhã a gente morrer, para onde vai a nossa alma? Era isso que o apóstolo Paulo estava aqui alertando, e está dizendo para os irmãos aqui aos Coríntios. E aqui eu torno a dizer: aquele que está de pé, cuida para que não caia. Tomem cuidado. Nós estamos vivendo um tempo onde a geração que fala que tudo é permitido. Ah, pode isso, pode aquilo outro, pode dançar funk gospel, pode fazer não sei o que lá, pode plantar bananeira, pode virar mortal. E aonde está o Senhor nisso? Nós precisamos tomar cuidado. A nossa preocupação, coloque isso dentro de vocês, a nossa preocupação é em agradar a Deus. Repita-se comigo: a minha preocupação tem que ser em agradar a Deus. A nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. Então esses exemplos que sirvam para cada um de nós, amém?